Hoje, muitos talvez gostariam de ter tido a oportunidade de estar vivo. Hoje mesmo, a minha sogra e a avó perdeu a irmã dela, que faleceu hoje. Até peço que orem pela família, né? A minha sogra, no caso, a tia dela, né? Faleceu de câncer e ela já estava muito debilitada. A gente já vinha orando como igreja por ela e hoje ela partiu desse mundo, né? E muitos, quem sabe, não acordaram hoje. Muitos talvez gostariam de ter tido uma chance para poder dizer eu te amo, uma chance para poder dar mais um abraço, uma chance para curtir um pouquinho mais os filhos, uma chance para poder curtir um pouquinho mais os netos, uma chance para poder abraçar um pouquinho mais seu pai, sua mãe, e não puderam ter essa chance. Mas nós estamos aqui, temos essa oportunidade, amém? Então, por isso que eu falo que é um privilégio. E há uma expectativa da parte do céu sobre nós. Por isso que eu falo, a gente tem que ter uma expectativa quando a gente vai na casa de Deus. A gente tem que gerar no nosso coração, hoje algo vai acontecer diferente. Hoje Deus vai falar, Deus vai fazer alguma coisa. Só que Deus só faz e fala e mostra quando a gente está com o coração disposto a ouvi-lo. Amém? Por isso eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre essas verdades que o Senhor tem liberado e falado ao meu coração nesses últimos dias, de sermos verdadeiros diante de Deus, sobre sermos de verdade. O Espírito Santo tem ministrado tanto na minha vida nesses últimos dias, e eu tenho já compartilhei com algumas pessoas na igreja, com a Tiffany, com a Laís, enfim, de você ser real naquilo que você prega, naquilo que você fala, naquilo que você está demonstrando para as pessoas. Porque é muito fácil a gente chegar na igreja e sorrir. Paz, como você está? Tô bem. É muito fácil a gente vestir até uma capa, né? E tá tudo certo. E o Espírito Santo tem falado comigo que seja verdadeira, seja real em tudo que você fizer. Tenha autoridade naquilo que você vai falar. Então, se eu falar assim, chegar e falar, Tiffany, como eu já falei para ela, a gente tem falado muito sobre profundidade. Eu só posso falar para ela assim, Tiffany, busca, medita na palavra, seja profunda nas coisas de Deus, se eu realmente vivo isso. Porque se eu não estiver vivendo, é muito fácil falar para Tiffany, vai orar, vai ler a palavra, vai jejuar, mas e você está fazendo? E o Senhor tem falado comigo assim, seja verdadeira diante de mim, para que a minha vida, a vida de Cristo, ela testifique a transformação que você está vivendo. E as pessoas possam ver. E as pessoas possam colher também e viver essa transformação. E por isso está queimando tão forte no meu coração. Nesses dias o Senhor tem me inquietado sobre isso. Principalmente sobre a questão do tempo. Nós temos 24 horas, não temos? Quem consegue fazer tudo que gostaria de fazer em um dia? Dificilmente, né? A gente consegue terminar de, meu Deus, precisava ter mais tempo para fazer isso. Eu não consegui fazer aquilo. Mas, principalmente, nós não conseguimos o quê? Ter um tempo de qualidade e intimidade com Deus. Termina o nosso dia, a gente deita cansado, sobrecarregado e diz assim, ai Deus, obrigado por esse dia. E dormiu. Nem concluiu a oração. E Deus, na realidade, gostaria que a gente fosse o primeiro, né? Fosse primícia. Que Ele fosse a nossa primícia no primeiro do dia. Primeiro é você acordar e dizer assim, bom dia, Senhor. Mas a primeira coisa que nós fazemos é acordar, já olhar o celular, já ver quantas mensagens tem no WhatsApp, acorda na correria, tem que ir para o trabalho, tem que dar café para o filho, tem que não sei o quê. E o Senhor vai ficando. E o Senhor ali, eu estou aqui, gerando aquela expectativa a nosso respeito e nós nada fazemos. E o Senhor falando para mim, você precisa organizar o seu tempo. Queridos, eu não sei se você sabe, mas é pecado. A gente peca quando a gente não administra bem o tempo que Deus nos deu. Ele nos confiou 24 horas. E a palavra fala que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, se há tempo para todas essas coisas, as coisas têm que acontecer no tempo certo. Mas na maioria das vezes, eu falo por mim, não administramos bem o tempo. E o Espírito Santo estava me inquietando sobre isso. Sabe aquelas coisas que você tem que fazer e aí você pensa, não, mas isso não é tão urgente, então eu vou deixar para amanhã. Eu tenho que fazer, principalmente agora, graças a Deus pelas férias, graças a Deus que terminou as aulas, as mães vão entender. Mas assim, os trabalhos, final do ano foi muito trabalho. E aí tinha aquele trabalhinho que vinha assim, a entregar tal dia.
poxa, mas eu podia já ter feito naquele mesmo dia com o Arthur para não acumular. E daí eu disse, não, mas como não é para agora, vamos deixar. Quantas vezes, confesso o pecado, eu e o pastor aqui, no dia de entregar o trabalho, correndo lá com o Arthur, cola aqui, faz aqui, faz aqui. E aí Deus falava para mim assim, por que não fez antes? Teve um tempo para isso. Só que você não administrou bem o seu tempo. E comigo, queridos, Deus tem me cobrado muito sobre isso. Cuide do tempo que você tem e faça tudo o que você tem que fazer com sabedoria. Tenha tempo para sua casa, tenha tempo para sua família, tenha tempo para o seu trabalho, tenha tempo para Deus, tenha tempo para todas as coisas. Viva dessa forma e as coisas vão fluir da melhor maneira. E eu decidi, Senhor, então eu preciso mudar. Se o Senhor está falando, eu preciso de tua ajuda, porque eu sozinha não estou conseguindo. E eu não sei vocês, mas eu gosto de dormir. Eu gosto. Eu falo que o sono da manhã, para mim, é o melhor sono que tem. Quer ver aquele sono ali entre 6, 7 e 8 da manhã? Meu Deus, é o melhor sono. E aí o Senhor tem falado para mim assim, tá, mas é aquele horário. Por que tu não acorda às 6? Por que tu não acorda às 5? Por que tu não vai, então, dormir um pouco mais tarde? Por que tu não levanta às 4 da manhã para orar? E aí vem, tipo assim, não tem argumentos para eu falar para Deus que eu não tenho tempo para Ele. Principalmente para Ele. E aí Deus falou comigo, para de ser falsa. Chega de ser falsa. Chega de falsidade. Você pode até fingir que está tudo bem, mas eu sei que não está. E aí, as irmãs vão me entender. Eu não consigo, gente. A minha casa, quando está bagunçada, eu tenho a sensação que toda a minha vida está bagunçada. E os dias corrido, e daí a gente só vai organizando. A gente organiza ali a casa, lava a louça, passa pano, não sei o quê, lava roupa, bebê. Mas, no fundo, nós sabemos onde está a verdadeira sujeira. Aquela que talvez ninguém está vendo, mas você sabe. Nós, como dona de casa, a gente sabe onde está aquela verdadeira sujeira. E aí, a gente fica, eu tenho que fazer um faxinão, eu preciso fazer um faxinão. E, por exemplo, eu e a Laís, a gente tem uma sogra que é neurótica com limpeza. Aí eu fico vendo ela lá assim, tipo sábado que ela poderia descansar, ela tá desde as 5 da manhã, limpando. Aquele cheiro de que boa, toma conta. Eu falo, meu Deus, sogra, tu limpou a casa não faz nem 10 dias. Não, porque tá sujo, não sei o quê. Então ela tá sempre vendo sujeira. Só que ao mesmo tempo, aquilo me confronta. Por que tu não faz? Tu precisa fazer na tua casa. E eu disse, ai, Senhor, eu sei, os vidros estão terríveis e tal. E aí eu sempre murmurando da casa. E Deus falou assim, por que tu tá murmurando? Por que tu não faz? Eu disse, mas o tempo. Deus falou assim, administra teu tempo. E essa semana que passou, semana na verdade passada, eu resolvi limpar minha cristaleira. A maioria acho que aqui já foi lá em casa, né? Acho que só a Tati e o Fabiano que ainda não foram lá em casa, né? O resto acho que todo mundo já foi, né? O Marconi não, né? Mas a Marley já foi. E lá em casa tem minha cristaleira, daí eu disse, vou limpar pelo menos a cristaleira então, né? Comecei a limpar a cristaleira e o Senhor já falou para mim, é agora, faz o que tem que fazer. Aí já da cristaleira, daí tem um ripado que liga a minha sala com a cozinha. Aí fui lá, peguei a escadinha, porque a pessoa aqui não é alta, né? Então eu preciso da escadinha e comecei a limpar ripado. Até o Felipe falou, opa, faxina de Natal? Mas na hora eu senti muito forte que eu precisava me organizar na vida e fazer. Comecei a fazer aquela faxina, fazer. Tudo limpinho, tirei os livros, limpei tudo. E quando eu terminei, eu estava muito cansada. Mas na hora, Deus tocou no meu coração e falou assim, é bom, não é? Eu disse, é muito bom. Até falei para Laís, eu consegui fazer, nem acredito. E o Senhor falou para mim assim, sabe a sujeira que você sabia que tinha ali? Ninguém sabia, porque ninguém via lá em cima do ripado. Eu tive que colocar uma escada para poder enxergar a sujeira. Mas você sabia que ela estava ali. E ela precisava ser tirada. Vai fazer bem para os outros? Claro que para a gente respirar um ar limpinho dentro de casa faz bem, né? Mas vocês vão chegar na minha casa e não vão ver lá em cima se está limpo ou não. Então não vai fazer diferença. Mas Deus falou para mim assim, vai fazer diferença na tua vida. Porque você sabe que está limpo. E assim o Senhor falou, eu quero fazer na vida da igreja e na sua vida. Tira aquela sujeirinha que está lá, que ninguém sabe, mas você sabe que está lá. Você sabe os lugares dentro de você que precisa ser limpado. Que Deus precisa passar e fazer assim, aquele faxinão. Deixar Deus limpar, deixar Deus tocar, Deus arrancar, tirar literalmente aquela sujeira.
Porque nós podemos até disfarçar para os nossos irmãos, mas nós sabemos que a sujeira está ali. E que aquilo ali está gerando até um mal na gente, porque a gente não deixa Deus limpar, não quer mexer, porque é desconfortável, é trabalhoso. Mas Deus quer fazer. Deus quer limpar. Não só para que os outros vejam que você está diferente, mas principalmente para fazer bem para você, para fazer bem para o seu relacionamento com Deus. Quando a gente está com o coração limpo, dizer, Senhor, graças a Deus, todas as áreas da minha vida são Tua. E isso Deus tem me ensinado comigo, eu não quero mais servir a Deus pela metade. Eu não quero mais seguir nos caminhos do Senhor, dizendo, Senhor, aqui Tu pode mexer, mas aqui, ó, eu não quero que limpe. Ali o Senhor pode tocar, mas na minha cristaleira não mexe. E o Senhor falou assim, ó, deixa eu limpar, assim como você tem necessidade de ver a sua casa em ordem, a sua casa limpa, eu quero ver a sua casa, a minha casa espiritual em ordem, limpa, organizada. E eu sempre falo que essa limpeza, quando Deus quer fazer, ela dói muito porque vai mexer em coisas que nós não gostaríamos que fosse mexido. Só que para a gente poder viver um relacionamento puro e verdadeiro com Deus, a gente vai precisar abrir mão e a gente vai precisar deixar Ele entrar nessas áreas. Colocar a casa em ordem, colocar as coisas em ordem. Deixar o Senhor fazer aquele faxinão. Aí você pensa assim, mas tá, eu vou deixar Deus fazer. Senhor, abrir, né, o coração. Senhor, eu preciso ser tratada na minha vida financeira, eu preciso ser tratada na minha vida familiar, no meu casamento. Senhor, quebra o meu orgulho, tira toda a amargura. Ah, Senhor, eu sou uma pessoa invejosa, eu preciso mudar nisso, preciso da Tua ajuda. Só que, queridos, não é assim algo que vai acontecer só uma vez. É um processo. A nossa casa, a gente não vai limpar uma vez só a faxina de Natal e nunca mais vai limpar. Né? Há quem faça a faxina toda semana, como minha sogra. Há quem faça a faxina a cada 15 dias. E há quem faça a faxina uma vez no mês. Mas o importante é fazer a faxina. E assim nós precisamos diariamente fazer essa autoanálise de nós mesmos. Examinarmos os nossos corações. E hoje, meu Deus, eu falo assim, Senhor, noite de ceia. Uma noite onde Deus, eu não sei, queridos, mas para vocês a ceia para mim é muito especial. Porque eu estou aqui lembrando que Jesus, Ele voltará. E que breve eu vou ver Ele face a face, assim como eu olho para a face de vocês. E que breve eu vou poder estar diante dEle e dizer, Senhor, eu permaneci. Foi difícil. Mas eu consegui, porque o Senhor foi meu sustento, o Senhor foi a minha graça, o Senhor foi meu amigo fiel. O Senhor não desistiu de mim quando entrou e viu a casa suja. O Senhor não desistiu. Jesus, Ele nos convida para parar de viver uma fé fingida. Viver uma encenação. Ah, ninguém está vendo, ninguém sabe. Tem aquela pergunta, quem é você quando ninguém te vê? Quem nós somos quando ninguém está vendo? Quem nós somos quando estamos sozinhos? Quem nós somos quando nós estamos no... Né, eu não dirijo, né, mas quem dirige está no trânsito sozinho e que você tem que dar um bom testemunho. Quem é você numa fila de supermercado? Quem é você quando passa e vê que alguém derrubou alguma coisa, a pessoa cruzou, nem juntou, você cruza reto também ou você para e junta? Eu não sei vocês, mas eu não consigo. Já tentei. Um dia eu cruzando, caiu um negócio e eu não vou. O Espírito volta. Vai lá e junta. Porque a gente tem que ser a diferença. Nós temos que ser diferente. Porque se o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, as nossas atitudes, elas têm que ser semelhantes às atitudes de Jesus Cristo. Por isso que o tema é seja verdadeiro. O desejo do coração de Deus é que sejamos verdadeiros e não sejamos falsos. Nós podemos até enganar alguns ao nosso redor, mas a Deus a gente não engana. A Ele a gente não vai conseguir enganar. E um dia todos nós, a palavra fala que todo joelho se dobrará e todos terão que prestar conta. Todos, sem exceção. Teremos que prestar conta para o nosso amado e apresentar as nossas mãos diante dele e o que nós fizemos. Como nós vivemos,
O que fizemos com o tempo que o Senhor nos confiou? O que fizemos com a família que o Senhor nos confiou? O que fizemos com o chamado que o Senhor nos confiou? O que fizemos? E o Espírito Santo fala: seja verdadeiro consigo mesmo. Busque viver com a sua casa em ordem. Não para os outros, mas para você viver algo diferente em Deus. E para que aquilo que gerou transformação dentro de você alcance aos que estão ao seu redor. Para que sejamos sarados, curados, limpos. E nós, quando somos sarados, limpos e curados, nós nos tornamos, sabe o quê? Agentes de milagre onde nós chegamos. Porque se eu sou uma pessoa curada, eu sou uma pessoa sarada, foi difícil? Foi, mas eu vou chegar e vou ter autoridade de falar assim: Tati, é possível. Com Jesus é possível. E a gente chega e transforma o ambiente, né? Transforma aquele lugar. Ontem mesmo nós estávamos lá na igreja do pastor Saulo, a Comunhão Cristã, aqui no culto de jovens. E ele falou algo que é verdade, que a palavra fala assim, que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, né? Ali a bênção do Senhor seria, ali haveria prosperidade. Mas o que nós precisamos fazer? Colocar o pé lá e profetizar, declarar. Então nós somos esse agente de milagre de Deus. Mas eu só vou poder gerar algo e gerar o ambiente que eu estou, mudar o ambiente que eu estou, se dentro de mim essa mudança acontecer. Essa semana eu ouvi das minhas clientes, praticamente assim, queridos, olha, de 80% das clientes que eu atendi essa semana me falaram isso. E eu estava numa semana com propósitos em Deus e elas chegavam lá na minha sala e falavam assim: ai, eu estava contando com esse dia. Não só porque minha sobrancelha tá turana, mas porque eu amo vir nesse lugar. Porque é uma paz. Eu me sinto tão bem aqui, eu saio tão leve. E aí meu coração, eu falei assim: Deus, não é sobre mim, não é sobre a Fran. Quem vai lá, as meninas que são minhas clientes, sabe, a minha sala é muito simples. Mas é porque eu decidi ter um sócio, Jesus Cristo. E eu sempre falo: Senhor, não é sobre fazer sobrancelhas, não é sobre fazer cílios, não é sobre embelezar ninguém, mas é sobre o Senhor através da minha vida. Eu falo: Senhor, quando as minhas mãos tocar nelas, não seja eu, seja o Teu Espírito Santo tocando. Eu posso até embelezar fisicamente, esteticamente, mas é o Senhor que embeleza a alma, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem sara, e eu sou Teu instrumento, e eu quero que esse lugar seja um lugar usado por Deus para ser transformação na vida dessas mulheres. Queridos, nós temos que ser a nossa casa. Eu não sei se você já ouviu assim: nossa, eu gosto tanto de ir na tua casa. E a pessoa diz assim: não quero nem ir embora, quero ficar aqui, porque é tão bom. É uma paz, é uma alegria, é um ambiente gostoso. E é bom você ouvir isso, porque é sinal que Jesus faz parte da casa, Jesus faz parte da sua vida. E se Jesus faz parte do dia a dia, eu ouvi da Tiffany hoje, antes de começar o culto, que ela falou: Senhor, eu quero que tu faça parte do meu dia a dia, que tu faça parte do... E aí Deus começou a mostrar umas coisas para ela, daí até vontade de dizer assim: não, pode ficar aí, não precisa vir junto não, né? Mas é assim, quando a gente convida Jesus: faça parte da minha vida, faça parte do meu dia a dia, me ajuda no que eu tenho que fazer, me dá discernimento como eu tenho que falar, como eu vou lidar com aquele vizinho abençoado, com aquela vizinha abençoada. Como que eu vou fazer com aquela colega de trabalho que me desafia, que é usada mesmo para me desafiar? Senhor, me dá sabedoria. E Deus dá. Porque a palavra fala que Ele dá deliberadamente para quem pedir sabedoria do alto. Por isso que hoje, noite de ceia, o Senhor nos convida a examinarmos a nós mesmos. Para saber como está a nossa casa, como está o nosso coração. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra, a qual eu sou apaixonada por essa palavra. E ela fala muito sobre isso. E eu aprendo muito, muito, muito com ele. Aprendi, assim, creio que muitos aqui também testificam disso. Eu amo ouvir e ler tudo que o apóstolo Paulo escreveu. E Timóteo, para mim, a carta a Timóteo é uma das cartas assim que para mim ela me marca muito, ministra muito ao meu espírito. E em 2 Timóteo, no capítulo 1, se você quiser abrir, pode abrir, senão não precisa, eu vou ler aqui para você. Paulo fala a Timóteo o seguinte:
Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice, e estou convencido que ela habita em você. Queridos, quando eu li isso, o meu coração queimou. Porque se Paulo lhe fala que existe a fé de Timóteo, era uma fé não fingida, é porque existe a fé falsa, a fé fingida. E eu falei, Senhor, eu não quero ter uma fé fingida diante de Ti. Quero que as pessoas olhem e digam assim, de fato a Fran vive o que ela prega. De fato ela crê no Cristo que ela prega. Por essa razão, diz Paulo, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Queridos, se você precisa de equilíbrio, aqui Paulo fala, Deus nos deu poder de amor e equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro nele e suporto comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus, sendo agora revelada para a manifestação do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. E Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. E por causa também dele sofro, mas não me envergonho, porque sei quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe foi confiado até aquele dia. Paulo ainda diz a Timóteo, retenha com fé e amor a Cristo, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto que lhe foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Lá no capítulo 2 ele fala assim, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça de Jesus Cristo. É a palavra que você ouviu na presença de muitas testemunhas. Confie elas a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outro. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nele, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar do fruto da colheita. Reflita no que eu estou te dizendo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho pelo qual sofro. Estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também alcance a salvação em Cristo Jesus. Tudo suporto por nossa causa, para que hoje nós também ouvíssemos esse evangelho, para que hoje nós também pudéssemos ter acesso a essa palavra, para que hoje nós pudéssemos ter um posicionamento. Porque, queridos, não dá mais para brincar de ser crente. Chega de viver uma vida dizendo eu sou crente, mas eu não testifico a vida de Cristo em mim. Esta palavra, ela é digna de confiança. Se morrermos com Ele, com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. E se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, por seu reino, eu o exorto solenemente, diz Paulo, pregue a palavra,
Esteja preparado tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá um tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. E eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta. Está próximo o meu tempo e minha partida. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que me amam e que perseverarem. Queridos, essa palavra ela queima no meu coração, porque assim como Paulo, ele tinha convicção daquilo que ele vivia para o Senhor, e convicção que ele chegaria diante de Deus e que uma coroa tinha sido reservada para ele, porque ele guardou a fé, ele guardou essa palavra, ele não negociou. Ele teve oportunidade sim de negociar, porque naquela época eles foram perseguidos, Paulo estava preso em Roma, foi a última prisão dele e ele estava se despedindo. E ele fala a Timóteo, não desista, persista, se posicione. E Timóteo achava assim, poxa, mas eu sou muito jovem, como que eu vou liderar? Como que eu vou fazer? Mas se nós estamos em pé, e se nós estamos aqui, não é por mérito nosso. O dia que Jesus se entregou naquela cruz, queridos, não foi porque eu e você escolhemos. Não foi porque eu e você decidimos que seria assim, mas Ele escolheu se entregar. Ele escolheu nos amar primeiro. E o que nós fazemos com esse amor? O que nós temos feito com esse amor? E o Espírito Santo tem gerado isso dentro de mim, queridos, me inquietado. Pare de ser falsa, seja verdadeira. Pregue o evangelho, pregue a palavra. Quantas pessoas estão aí morrendo, sedentas por uma palavra de esperança. E a igreja é o nosso papel, queridos. É o nosso papel como igreja. Por isso que nós precisamos curar as nossas mazelas, tratar aquilo que precisa ser tratado, para que nós possamos ser canal na vida de outras pessoas. Não se contente em ser somente crente de banco, não se contente. Existe muito mais lá fora para ser feito. A nossa cidade precisa ser alcançada, os nossos familiares precisam ser alcançados. E sabe o que eu aprendo com Paulo? Ele está dizendo assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não temos mais tempos para ficar brincando. E aqui ele fala assim, deixa uma lição para Timóteo. Chega de banalizarmos o sacrifício da cruz. A entrega de Jesus é um presente, é uma dádiva para nós. E aqui ele chega e ele quer deixar claro para Timóteo o seguinte, e para nós também. Eu estou partindo. Eu estou concluindo a minha carreira. Eu guardei a minha fé. Mas você, Timóteo, você, Fran, você, Tiffany, você, Manu, você, Marlen, você, Laíse, você, Ana, você precisa assumir as suas responsabilidades. Lidere. Pregue a palavra, guarde ela no seu coração, persevere, não será fácil, mas persevere. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, guarde a sua fé, fortifique-se em Cristo, suporte os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Fuja dos desejos malignos, siga a justiça, siga a fé, siga o amor, siga a paz. Evite as coisas tolas e inúteis que só levam a brigas. Seja fiel a Deus, porque Jesus está voltando.
É isso que Paulo diz a Timóteo, é isso que ele diz para nós. Queridos, eu incentivo a você, leia 1 e 2 Timóteo. Mergulhe nessa palavra. E se posicione. Hoje o Senhor nos convida a examinarmos os nossos corações, a nossa vida, como temos vivido, como podemos continuar vivendo. Há um tempo para todas as coisas. E nós não sabemos por quanto tempo nós ficaremos aqui. Mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor espera um posicionamento de cada um de nós. Coloque-se de pé, quero chamar o Ministério de Louvor.